E aí pessoal, tudo bem? Conhece Aulas a Mais? A gente tem um canal chamado Dicas a Mais também. Procura lá, ó, deixar o link aqui, tudo bem? Acessa, tem umas dicas importantes lá, beleza? Bem rapidinho, tudo bem? E também se inscreve no nosso canal, nossa página do Facebook e por aí vai, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre funções, pessoal, tá? Um assunto extremamente importante aí da álgebra, só que a gente vai falar de função afim, dando continuidade aí às nossas outras aulas, tudo bem? A gente já falou sobre função injetora, objetora, sobrejetora, também a gente já falou sobre domínio e imagem, dê uma olhada aí nas aulas anteriores, beleza? Hoje a gente vai falar sobre função afim, ou função do primeiro grau, tudo bem? Vamos lá então. Então, galerinha, eu montei aqui, beleza? O nosso primeiro quadro, tudo bem? E, pessoal, é o seguinte, o objetivo desse quadro é mostrar o que é, né? Tentar definir o que é uma função do primeiro grau, beleza? O que a gente define uma função, pessoal? Função é uma maquininha que transforma um número em outro, certo? Então, eu vou pegar o número e vou transformar em outro. Como assim? Se eu pegar o 3, pessoal, o 3 não significa que ela tem que ser o 3 sempre, tudo bem? Eu posso pegar o 3 e dar uma mexida nele, certo? E aí o matemático, né? A gente está dando o primeiro passo aqui em relação à mudança de números, tudo bem? E aí a matemática pensou, bom, qual a maneira mais simples da gente, enfim, modificar um número, né? Bom, a gente pode pegar o 3 e somar 1, e sempre somar 1, certo? 3 mais 1, 4. Aí, se eu te der 7, por exemplo, 7 mais 1, tudo bem? Ou seja, sempre que eu te der um número, eu somo 1, por exemplo, certo? Mas a matemática pensou o seguinte, ó, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu tenho uma função, ou seja, eu tenho elementos que transformam um número usando apenas vezes e mais. Então a gente vai usar vezes e mais. Mas se a gente usar vezes e mais, né, pode ser dividido em menos também, beleza? Isso aqui é genérico. Mas tem outras maneiras de a gente transformar um número? Claro que tem, né? A gente pode colocar ele no expoente, por exemplo, vai ficar exponencial. Ou então, a gente pode pegar esse número e colocar numa trigonometria, né? Mas pera lá, calma lá. Vamos lá com calma então. Hoje, né, a gente vai pegar um número e a gente só vai multiplicar ou somar, tudo bem? Ou seja, esse x que é um número, certo? O x, que é o número que eu vou escolher, beleza? Ele é um número. Ou eu vou multiplicar, ou eu vou somar, ou eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, beleza? Tudo bem? Então o que acontece? O f de x, que é um número que vai ser em função do x, tudo bem? É um número que eu vou, um número transformado, vamos dizer assim, né? Ele depende do x, que é o número que eu vou escolher para transformar, beleza? Tudo bem? Então o que está dizendo aqui? Eu tenho um número, eu vou multiplicar por um número a e vou somar b, tudo bem? Esse a pode ser 1, por exemplo, então, sei lá, pode ser um negócio assim, 1 vezes 2 mais 3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o número 2, eu estou multiplicando por 1 e estou somando 3. Isso daqui dá 5, certo? Aí se eu pegar, por exemplo, 3, posso pegar o 3? Posso pegar o 3. Então, eu pego o 3, multiplico por 1 e somo 3. Mas isso daqui não tem graça, né? Eu quero multiplicar por 2, tudo bem. Então, toda vez eu vou pegar um número, beleza? Por exemplo, 3, eu vou multiplicar por 2 primeiro e depois vou somar 3. Isso daqui dá 8, certo? E se eu pegar o 5, beleza? Eu vou pegar o 5, vou multiplicar por 2 e somar 3, beleza? Então, isso daqui, pessoal, é uma transformação do primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque o expoente que está aqui no x é 1. Nossa, ficou horrível, né? Mas é primeiro grau, porque o expoente que está no x é 1, né? Ou seja, eu não mexo o número com relação ao grau dele, né? Eu não vou transformar esse número num quadrado. Por exemplo, 2 ao quadrado, né, na verdade, é 4. Então, o 2 ele pode ser transformado em 2 ao quadrado, mas isso a gente vai falar. Os quadráticos vai ser outra aula, vai ser função quadrática. Tudo bem? Função afim, ou do primeiro grau, eu só vou pegar e eu vou multiplicar por um número e somar para o outro. Não, nada mais do que isso, nada mais, nada menos do que isso, né? Lembrando que, como eu falei, esse número ele pode ser negativo, tá? Beleza? E esse número pode ser fracionário também. É número, qualquer um, número real. Beleza? Eu vou pegar e vou somar o número, né? Se esse número for negativo, eu vou estar subtraindo, claro. Se esse cara for, por exemplo, meio, né, vai ser dividido por 2, beleza? Bom, esse número que está multiplicando, né, ou eu multiplico ou eu somo, certo? O número que eu estou multiplicando, que tem um vezes, né?
O número que eu estou multiplicando, pessoal, eu vou chamar de coeficiente angular. Tá? Eles deram esse nome aí, coeficiente angular. O número que multiplica é o coeficiente angular. Por que é coeficiente angular? Porque é tangente da inclinação e no gráfico, beleza? Vai ser o delta y sobre delta x, que é a tangente da inclinação. Mas isso é no gráfico, pessoal. Beleza? Isso daqui é no gráfico. O coeficiente angular você vê no gráfico, tudo bem? Mas, né, a priori é um número que está multiplicando. Beleza? E o B? O B é o número que está somando, né? O número que está somando a gente chama de coeficiente linear, o ponto onde cruza o eixo Y. Mas isso daqui é no gráfico. O gráfico, pessoal, a gente vai falar ainda nessa aula, só que mais pra frente. Tudo bem? Por enquanto, grava isso, pessoal. O que a gente tem aqui? A gente tem um número, e eu posso pegar esse número e vou multiplicar. Beleza, multipliquei. E também posso somar. Tá? Isso é a função do primeiro grau. Tudo bem? Então, multipliquei e somei, beleza, eu tenho função do primeiro grau, beleza? Agora, na próxima lousa eu vou mostrar, né, exemplos de função do primeiro grau, tá? Por quê? O que acontece? Como esse cara é x elevado a 1, vai acontecer um negócio chamado variação linear. O que é variação linear, galera? É o que acontece, por exemplo, com relação à visão, tá? A sua visão, pessoal, ele tem uma variação linear. Como assim? Ó, vamos supor que a gente tem uma régua, beleza? A gente tem uma régua, beleza? E aí a gente tem uma vela aqui, né? E a vela tem o seu tamanho. Só que é o seguinte, já pensou por que a Lua tem o mesmo tamanho do Sol? Né? Você já viu aquele eclipse, né? Que tem o Sol, aí beleza, tem a Lua, aí beleza, aí a Lua vai entrando na frente do Sol e eles ficam do mesmo tamanho, né? Porque a Lua consegue encobrir o Sol e tipo, eles têm o mesmo tamanho, certo? Visualmente falando. Espera aí, o Sol tem o mesmo tamanho da Lua? A Lua tem o mesmo tamanho do Sol? Não é bizarro isso? Por que eu consigo ver do mesmo tamanho no céu então? Simples, pessoal, porque o Sol ele é 400 vezes maior que a Lua, certo? A Lua é pequenininho. Só que como o Sol está 400 vezes mais distante da Lua, então parece que é do mesmo tamanho, né? Vocês entenderam? A Lua é 400 vezes menor, só que ela está 400 vezes mais perto. Os objetos mais perto, né? Eles são maiores. A minha mão é grandona aqui, só faço, ficou pequenininho, certo? E aí, isso é uma variação linear, pessoal. Então, essa vela, ela é do mesmo tamanho, né? Eu tenho uma vela aqui, coloco a 3 centímetros, eu coloco uma vela aqui a 6 centímetros. A vela não mudou de tamanho, só que visualmente, quando eu estou olhando aqui, ó, a vela, por exemplo, tem esse tamanho. Aí eu estou vendo aqui, 8 centímetros, eu pego a régua, certo? E aí eu meço a vela, aí a vela está dando 8 centímetros, certo? Eu pego a vela e afasto mais. E aí eu meço de novo com a régua. E aí a vela diminuiu de tamanho, porque está mais longe, né? E aí é isso aí, né, pessoal? Quando está a 3 centímetros, a vela, vamos supor que é 8, beleza? Se eu dobro a distância, vai diminuir pela metade aqui a imagem, né? O tamanho da imagem, beleza? Então, eu queria criar uma função, uma máquina que me calculasse qual que seria o tamanho da imagem dado uma distância. Seria útil, não seria? Né? Então, eu quero criar uma função que relaciona D com a imagem. Será que é possível? Bom, eu já identifiquei que essa variação é uma variação linear. Então ela tem essa cara aqui. Ela tem a cara do f de x igual a x mais b. Que cara que é essa? A variação do primeiro grau, certo? Eu dobrei a distância, reduziu na metade. Então, é do primeiro grau. Beleza. Então tem essa cara aqui. Então, basta substituir os seus pontos aqui, né? O D vai ser o nosso x e o I, que é o tamanho da imagem, é o f de x. Ela depende da distância, não é? Então, ó, quando o y vale 8, então eu vou colocar 8 aqui no lugar do y, certo? F de x é y, né? Então, o x, que no caso aqui é 3, beleza? Esse daqui é como se fosse um par ordenado. Par 3, 8. E aqui é o par 4, 6, 4. Né? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque é o seguinte, galera. Lembra que a gente falou que a função do primeiro grau é uma reta? Certo? É uma reta. Se é uma reta, galera, então 2 pontos determina, certo? Na aula de geometria analítica a gente já falou sobre isso, e a gente está falando de novo, certo? Reta. Reta é porque é do primeiro grau. Beleza, então basta 2 pontos. Um ponto eu já coloquei aqui, o outro ponto eu vou colocar aqui. O y vale 4, o x vale 6. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema, pessoal, porque eu tenho 2 pontos, certo? Como eu tenho 2 pontos, como eu tenho 2 incógnitas, substituiu, resolveu o sistema. Daí eu vou fazer esse menos esse, certo? O de cima menos o de baixo, o B fatiou, passou, foi embora, 3A menos 6A ficou menos 3A,
8 menos 4 ficou 4. Menos 3 passou dividindo, né? Então A é menos 4 terços, beleza? Eu vou pegar esse A e eu vou substituir nessa equação aqui de cima, beleza? Então ficou 8 igual a menos 4 terços, que é o A que eu calculei, vezes o 3, mais o B. Daí eu tiro que o B é 12, tudo bem? Então A é menos 4 terços, B é 12, e eu tive esse cara fazendo o sistema aqui, nessas duas equações, e aí beleza, substituindo aqui, o f de x, portanto, o f de x vai ser igual ao A, que é menos 4 terços, mais o B, que é 12 aqui, certo? Então, esse cara, pessoal, na verdade, o f de x quem que era? O f de x era o I, né? Então, eu vou escrever I, que depende do D, que é o nosso x. Então, em vez de escrever x, eu escrevo D. Em vez de escrever y, ou f de x, eu escrevo I. De D é igual a menos 4 terços de D mais 12. Então, essa máquina aqui, pessoal, ela representa o tamanho da imagem para a vela em qualquer distância, em todas as distâncias que eu queira. Basta colocar a distância que eu quero aqui, que eu tenho o tamanho da imagem. E repara só, pessoal, se a distância for zero, né? Se a distância for zero, o coeficiente linear é 12, né? Isso significa que o tamanho da vela, pessoal, é de 12 centímetros quando ele está na distância zero. Então, o tamanho real da vela é 12 centímetros. Aí eu faço 3, ficou 8. Aí eu faço 6, ficou 4. Ah, mas está diminuindo aqui. Está diminuindo porque é uma função decrescente, mas não deixa de ser uma variação linear, né? Não deixa de ser uma reta. Então isso daqui, pessoal, é a máquina que determina todos os tamanhos da vela de 12 centímetros no mundo. Olha que interessante, beleza? Então vamos falar um pouquinho de gráfico para a gente comentar melhor sobre esses caras aqui no gráfico. Finalmente eu vou falar sobre gráficos, tudo bem? E aí eu quero que vocês prestem atenção que a gente vai estar falando de gráfico de primeiro grau, certo? E aí vocês precisam prestar atenção nessas três coisas. O valor do coeficiente angular, o valor do coeficiente linear e o valor da raiz, tá certo? Ó, isso daqui acontece quando 1 é zero. Ou seja, aqui acontece quando y é zero, aqui acontece quando x é zero. Eu ainda vou falar sobre esses dois. Tá? E o coeficiente angular, tudo bem? Quem já viu minha aula de geometria analítica do coeficiente angular sabe que é ΔY sobre ΔX, é o quanto afasta aqui embaixo e o quanto sobe ou quanto desce aqui em cima, certo? Aqui também é tangente de alfa. Beleza. Mas vamos lá. Antes de falar sobre essas coisas aqui, eu queria começar com a função constante aqui, tá? Bem rapidinho. Bom, o que é uma função constante, pessoal? A função constante é uma função que é meio óbvia. Como assim? Por exemplo, eu vou desenhar aqui, tudo bem, uma função constante. Por exemplo, esse daqui. Quem que é esse cara aqui? Por exemplo, aqui é 3. Né? O x é igual a 3, certo? Ah, isso independe do valor do y. O x sempre vai ser igual a 3. Tudo bem? Ah, se o y aqui for 1, né? Ah, o x é igual a 3 nesse ponto aqui. Se o y for 2, o x também é igual a 3. Beleza? Então, existem dois casos aqui de função constante, beleza? E que não dependem desses carinhas aqui. Então, por exemplo, x igual a 3, né, é a função constante de x igual a número. Né? Por exemplo, x igual a 3. Por exemplo, essa reta aqui. Mas poderia ser, por exemplo, né, esse carinha aqui. Por exemplo, ó, aqui. Esse carinha aqui. Esse carinha aqui, por exemplo, ele passa pelo menos 4. Ele é paralelo ao eixo x. Beleza? Como ele é paralelo ao eixo x, ele nunca vai encontrar o x, né? E o y sempre vai ser menos 4, independe do valor do x. Qualquer valor que eu coloque na maquininha, na suposta maquininha, tudo bem? Eu sempre vou ter y igual a menos 4. Se eu tiver x menos 3 aqui, o x menos 3, o y é menos 4. Se o x é 2, por exemplo, o y é 4. Beleza? Então, por exemplo, y é igual a menos 4, é um caso de uma função constante. Beleza? Por exemplo, o x pode ser negativo na função constante? Pode ser negativo. Por exemplo, se eu tiver uma função assim, né? Se eu tiver uma curva assim, certo? Curva não, né? Reta, né? Mas reta é uma curva de raiz infinita, tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que ele passa aqui pelo menos 2,5, beleza? Ele passa pelo x menos 2,5, né? Essa reta é paralela ao eixo y, ela nunca vai encostar ao eixo y. O x sempre vai ser menos 2,5. Então, isso daqui é uma função constante. Então, pessoal, a função constante aqui, eu falei bem aqui rapidinho, para mostrar para vocês que são as funções mais rápidas e fáceis, entre aspas, né? Fácil nada é, né? Porque é matemática, mas são as funções mais simples que existem, são as funções que são paralelas aos eixos e é só colocar o número lá que ele está falando. É isso, né? E aí você não precisa pensar nada disso daqui, tudo bem? Beleza? Mas, vamos lá.
No caso, por exemplo, do y igual a menos 4, né, também é raiz, certo? Perdão. Do caso x igual a 3, certo? Lembra da reta x igual a 3 que eu desenhei aqui? Esse carinha aqui, né? A raiz também, né, é o ponto onde cruza o eixo y, beleza? O ponto onde cruza o eixo y é 3. Então, aqui, por exemplo, ele tem, né, aqui ele tem raiz, mas ele não tem coeficiente linear. Esse cara ele tem, né, coeficiente linear, o y é menos 4, né? É esse carinha aqui, né, o ponto onde cruza o eixo y, menos 4. Mas ele não tem, enfim, não tem raiz. Essa reta aqui não tem raiz. Ah, pode uma função não ter raiz? Pode, y igual a menos 4, por exemplo. Beleza? Mas não cabe muito comentar sobre raiz e blá 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 com essas funções constantes, porque elas são as funções mais simples, tudo bem? Bom, agora eu quero falar da função não constante para a gente trabalhar sobre essas três coisas que eu falei aqui, beleza? Então, basicamente é o seguinte, ou ele pode te dar o gráfico e pedir a função, certo? Ou ele pode dar a função e pedir o gráfico, beleza? Então, vamos fazer dos dois jeitos, beleza? Vamos fazer dos dois jeitos. Primeira coisa, pessoal, eu vou dar o gráfico aqui. Então, pessoal, só para começar aí de leve, eu vou dar um gráfico assim, ó, né? Eu tenho esse gráfico aqui, beleza? Bom, vamos supor que ele passe aqui por 3, ele passa aqui por menos 2, beleza? E aí, beleza, olha só, existem duas estratégias, tá? Como assim tem duas estratégias? Tem duas estratégias, pessoal. É simples assim, tá certo? Se eu tiver 2 pontos, eu tenho a reta. Se eu tiver 2 pontos, eu tenho a função. Isso é uma regra, pessoal. Coloca na sua cabeça, 2 pontos, se eu tiver 2 pontos, eu tenho a reta. Acabou. Entendeu? Ou, se eu tiver um ponto de inclinação, eu tenho a função também. Nesse caso, pessoal, a gente tem 2 pontos. Quais pontos? O ponto 0, 3, vou fazer aqui, tá, pessoal? Beleza? E o ponto menos 2, 0. Tudo bem? Quando o x vale menos 2, o y vale 0, né? Quanto que é o y daqui? Vale 0. Quanto que é o x daqui? Menos 2. Né? Quanto que vale aqui o x? Vale 0. Quanto vale o y? Vale 3. Certo, pessoal? E aí eu vou pegar esse cara e vou substituir aqui. Né? Lembrando que f de x é y, é a mesma coisa. Então, quando o y é 3, beleza? Quando o y é 3, o x vale 0. Então é 0 vezes x mais b. Ah, daí eu tiro que o b é 3. Ah, se eu tenho x, perdão, aqui é a, né? O x é 0, certo? O x é 0, né? Então eu tenho a vezes 0 mais b, né? E b, portanto, é igual a 3. Então quer dizer que quando o x é 0, b é 3. E aqui é o ponto onde cruza o eixo y. Lembra que eu falei? B é o coeficiente linear. Ele também é o ponto onde cruza o eixo y. Então, pessoal, olhou para o gráfico, viu que a reta está passando aqui e ele deu o valor aqui do cruzamento do eixo y, acabou, é o B, acabou, é o B. Tudo bem? Então basta substituir esse ponto aqui. Eu sei que quando o y vale 0, né, o x vale menos 2, certo? Então é menos 2 vezes a, que eu quero descobrir ainda, mais o b, que a gente sabe que é 3. Então, 3 menos 2a passou para lá, então a é 3 meios. Tudo bem? Então, esse gráfico também é também conhecido como 3 meios de x mais o b, que é 3, pessoal. E olha só, esse cara é o ponto onde cruza o eixo y. Acabou. Entendeu? Acabou. Vamos pensar o contrário agora, pessoal. Eu tenho essa função, eu quero o gráfico, certo? Eu sei que o gráfico, ele vai passar pelo 3. Seja lá como. Eu não sei se é assim, mas eu sei que passa pelo 3. Tá, só falta definir o que, pessoal? Isso daqui, né? Como é que eu acho isso daqui, pessoal? Esse menos 2? Esse menos 2 é quando o y é 0. E quando o y é 0, eu tenho x raiz. Então, substituindo o y0 aqui, eu tenho, né? Substituindo o y0 aqui, beleza? Eu tenho que o x é menos 2, beleza? Então, beleza. Ó, calma, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu dei o gráfico, eu cheguei na função. Beleza? Eu dei o gráfico, eu cheguei na função. Tá, beleza. Aí você falou, tudo bem, eu tenho 2 pontos, eu chego na função, substituindo nesse termo geral aqui da função do primeiro grau, certo? E eu faço um sistema, beleza? Eu faço um sistema e eu acho os valores de A e B. Porque a minha incógnita, pessoal, é o A e o B, certo? Então, repetindo,
Se eu tenho dois pontos, eu tenho duas equações. Se eu tenho duas equações, eu tenho um sistema. Acabou a equação. Acabou as incógnitas, é só substituir. Eu tenho um valor aqui. Beleza? Agora, vamos supor que ele deu outra coisa aqui. Então, galera, vamos supor que ele deu esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui. E aí, beleza? Ele está falando aqui que ele passa aqui pelo ponto 2, tudo bem? Aqui é o ponto 2, beleza? E esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo vamos supor, 100 e... né? Na verdade não. Vamos deixar um pouquinho mais complicado, certo? Ele falou que esse ângulo aqui é 30 graus. Esse ângulo aqui é 30 graus. Então, de novo, né, a parte do exercício ele deu o gráfico e eu quero a equação, certo? Ele deu o gráfico aqui. Então, a parte do exercício, pessoal, ele deu o gráfico e eu quero a equação, certo? Então, beleza. A estratégia é dois pontos. Você tem dois pontos aqui? Não. No máximo eu tenho um ponto aqui. Esse ponto é o 0,2, né? Ah, ele passa aqui pelo eixo Y. Ah, então eu já sei que o B é 2. Acabou, né? O B é 2. Por quê? Porque ela cruza o eixo Y aqui, né? No 2. Beleza? Tá. Agora, eu não tenho dois pontos, mas se eu tiver inclinação em um ponto, acabou a questão. Por quê? Porque o A, pessoal, o A também é tangente de alfa, né? Tangente de alfa. Ah, mas o alfa aqui é 30? Não, pessoal. O alfa é sempre a partir do eixo X, no sentido anti-horário, até encontrar a reta. Isso é alfa. Tá? É convenção, pessoal. E o alfa aqui, pessoal, já que esse cara é 30 graus, geometria, né? Esse ângulo é 180, certo? Então, o alfa para dar... o 30 para dar 180, certo? Precisa de 150, certo? Então, o alfa aqui é 150 graus. Daí, pessoal, a gente sabe que a tangente vai ser a tangente de 150. Tangente de 150, pessoal, né? É a mesma coisa, pessoal, que menos tangente de 30, né? Então, como eu sei que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, beleza? Então, a tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Dá uma olhada em ciclo trigonométrico, tudo bem? Para determinar qual que é a tangente de 150. É que eu coloquei uma função aqui, pessoal, decrescente. Ah, então quer dizer que eu estou afastando tanto e descendo tanto, né? E quando eu desço tanto, eu tenho A menor que zero. Lembra, pessoal, na aula de coeficiente angular? Então, A negativo, pessoal, é uma função decrescente. O A é negativo aqui, não é? Daí a gente tem que o Y é igual a menos raiz de 3 sobre 3x, certo? Mais 2. Tá? Então, quando a gente tem um ângulo, né, um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso aqui para o alfa, significa que a função é decrescente. Se a função é decrescente, significa que eu estou afastando tanto e descendo tanto, né? Se eu afasto tanto e subo tanto, pessoal, se eu subo, o y é positivo. Se eu desço, o delta y é negativo, tá certo? Então, aqui nesse caso, como eu estou descendo, então tem uma função que não é constante, beleza? E uma função decrescente, que o a é negativo, beleza? No outro exemplo, a gente viu um A positivo, né? Certo? Porque era desse jeito, né? A função. Lembra? Porque eu afastava tanto e subia tanto. Beleza? Então, beleza. Essas são as duas estratégias da função crescente e decrescente. Beleza? Ah, mas até agora você só, né? Você deu o gráfico e construiu as funções. Tá, isso parece ser difícil, né? E se eu fizer o contrário, por exemplo? Eu te dou aqui, sei lá, f de x é igual a, sei lá, 2x mais 3. Como é que eu faço? Aí, pessoal, é muito mais tranquilo. Por quê? Bom, primeiro, eu sei que o b aqui é 3. Beleza? Eu sei que o b aqui é 3. Tudo bem? E o x? Bom, o x é o seguinte, antes de falar no x, eu sei que 2 é uma função crescente. Por quê? Porque 2 é maior que 0. Se é maior que 0, o número que está do lado do x, que corresponde ao a, que corresponde à tangente da inclinação, né? Isso daqui é a tangente da inclinação, tudo bem? Isso daqui é positivo, não é? Então, se isso daqui, se o alfa aqui é positivo, então eu tenho um ângulo menor que 90 para o alfa, certo? Então, eu já sei que é uma função crescente. Eu sei que é uma função assim. Tudo bem? Só falta descobrir
esse valor aqui, certo? Esse valor aqui vai acontecer quando x é raiz, certo? Y é igual a zero. Então, substituindo y igual a zero, eu tenho que ir aqui, é menos 3 meios, beleza? Né? Fica 0 igual a 2x mais 3 passou para lá, ficou menos 3 dividido por 2, menos 3 meios. Então, eu tenho uma função que é crescente, passa pelo 3 e passa pelo menos 3 meios aqui. Ah, mas professor, você deu 2 pontos aqui, eu não teria que dar mais pontos? Poderia, pessoal, poderia muito bem. Você pode fazer uma tabelinha também. Esse é outro jeito de construir uma função. Por exemplo, eu posso falar que o x é 1. Se o x é 1, o y vai ser 5. Então, para o 1, certo? O y vai ser 5 aqui. Beleza? Ah, o x pode ser, sei lá, menos 2. Se o x for menos 2, vai ficar menos 2 vezes 2, que é menos 4 mais 3, menos 1. Então, menos 1, pessoal, por x menos 2, beleza? O y vai valer menos 1. E assim por diante. Quantos pontos você quiser. Tá? Mas 2 é o suficiente para construir, entendeu? Se eu tiver 2 pontos, tudo bem? Então, por exemplo, aqui deu x1, 5, y 5, x menos 2, y menos 1. Isso daqui já é o suficiente para construir a função, tá? Ah, mas e se o problema pergunta a raiz? Você calcula a raiz, você faz y igual a 0 e calcula. Entendeu? Isso daqui você precisa saber. Y raiz é o y igual a 0, x raiz é o y igual a 0, né? O coeficiente linear é o x igual a 0, né? E o a, que é o número que está do lado do x, ela indica se a função é decrescente ou crescente. Beleza? Que também é a tangente da inclinação, que também é ΔY sobre ΔX. Indica o quanto afasta, quanto sobe ou quanto desce. Beleza? Pessoal, para finalizar, ó, coloquei uma questão aqui, beleza? Olha só. A produção anual de automóveis de um determinado país é de acordo com o gráfico a seguir. De acordo com os dados apresentados, qual será a produção de automóveis deste país no ano de 2026? Então ele quer saber o seguinte, ó, 92 foram 10 milhões de unidades. 2004 foram 12 milhões de unidades, certo? Aí lá em 2026, beleza? Deixa eu colocar aqui embaixo. Lá em 2026 vai ser X unidades, beleza? Eu quero saber isso aqui. Bom, como é que eu posso fazer, pessoal? Bom, é o seguinte, olha só, eu tenho uma reta aqui, né? Se eu tenho uma reta, então é y igual a ax mais b. Simples assim, é primeiro grau. Y ou f de x igual a x mais b. É uma função do primeiro grau, tranquilo? E aí, pensando que tem uma reta, eu tenho 2 pontos, certo? Eu preciso de 2 pontos, lembra da estratégia? Né? Qual que é a estratégia? Se eu tiver 2 pontos, acabou a questão. Eu tenho 2 pontos. Quando é 2004, esse troço vale 12. Quando é 1992, certo? Quando é 1992, né? Esse país é muito próspero, né? Porque 10 milhões de veículos, né, de produção é muita coisa. Então, beleza. Eu vou pegar esses dados e substituir aqui. Olha só como é que fica, ó. Assim, sem pensar muito, tá? Assim, despretensiosamente, substituindo aqui vai ficar 12 igual a 2004, que é o x, né? O y é 12, o x é 2004. A mais o b, certo? Ah, eu preciso saber a e b, certo? Beleza. Quando é 10, é o quê? 1992, a mais b. Ah, beleza. Eu tenho 2 pontos, eu substituo aqui, eu tenho 2 incógnitas, eu tenho 2 equações, só fazer o quê? Sistema. Olha só, aí eu vou fazer esse menos esse. A equação de cima menos a equação de baixo. Beleza? Esse tipo de questão, pessoal, eu coloquei essa questão aqui porque é uma questão muito recorrente em Enem. Vestibulares sérios tem esse tipo de questão, tá? Inclusive dá uma olhada no canal, porque a gente tem a Enem do ano passado que tem questões desse tipo aí. Só dá uma olhada, beleza? Então fazendo esse menos esse, 12 menos 10 é 2, certo? E aí o B fatiou, passou, foi embora, ficou 2004 menos 92, certo? E isso daqui costuma dar 12A. Então A deu 1/6. Olha só, A não deu positivo, a função não é crescente, né? Ah, mas é fração. É fração, mas é maior que zero, tudo bem? Afasta 6 e sobe 1. Ela afasta 6 e sobe 1. Então é uma função crescente, beleza? Beleza, então eu tenho A 1/6. Tendo A 1/6, eu vou substituir, né, na equação de baixo, beleza? Então vai ficar 10 igual a 1992 vezes o A, que é 1/6, mais o B, para descobrir quanto vale B. E aí B, pessoal, aqui vai valer menos 322, fazendo as contas. Tudo bem? Porque isso daqui, né, 1992 dividido por 6 dá 332. 332 passar para lá, com mais 10 fica menos 322. É o coeficiente linear aí desse gráfico, tudo bem?
Ó, esse gráfico, ele começa no 92, então, né, ele não começa no zero, tudo bem? Por isso que tá positivo aqui, tudo bem? Se começar no zero, ou seja, daqui para cá, a gente sabe que é 12 anos, né? Daqui para cá seria 1992 anos, e ali vai ser essa produção, né? Uma produção negativa, não existe, tudo bem? Mas esse gráfico aqui, ele só começou a partir do ano X aqui, beleza? Do ano, sei lá, 90, sei lá. Beleza? Então, isso aqui, ela não significa que teve menos 322 milhões de unidades, tudo bem? É só um número para ilustrar qual que é essa reta aqui. Beleza, então, o y vai ser igual ao a, que é 1/6, ou seja, x sobre 6, porque é 1/6, né? O a é 1/6, então eu coloquei x sobre 6 direto, menos 322. Agora é só substituir o x igual a 2028. Beleza? Daí a gente tem o seguinte, galera. Daí a gente tem o seguinte. 2028 dividido por 6, certo? Vai dar exatamente 338. Então, y é 338 menos 22, que vai dar exatamente 16. Beleza? E aí, acabou a questão. Ah, Mac, mas aí não tem um jeito mais malandro de fazer essa questão? Tem. Tá? O jeito da geometria, né? A álgebra aqui, ela enrola bastante, mas existe sempre o jeito geométrico, pessoal. Como é que é o jeito geométrico? Vamos fechar o triângulo. Vamos traçar paralelo aqui. Paralelo, traçou paralelo. E aqui no ano 2026, 2028, né? Ele quer saber no ano... Na verdade, ele quer saber no ano 2028, certo? Perdão, é ano 2028, beleza? 2028, eu falei 2026, né? No enunciado. É 2028, tá? 2028, beleza? Vai ser aqui uma quantidade tal, certo? Bom, eu sei que daqui até aqui, pessoal, variou quanto? Foi de 92 a 2004. De 92 a 2004 variou 12, certo? E aí, de 92 a 2028 vai variar 36. Ah, olha só que interessante, né? Olha só que interessante. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem dois triângulos semelhantes, né? E esse cara aqui é 36, esse cara aqui é 12. Então esse aqui é o triplo daqui. 12 vezes 3, 36. Eu sei que daqui até aqui variou quanto? 2. Então daqui a aqui vai variar 6, certo? Aqui vale 10, 10 mais 6, 10 mais 6, né? Aqui é 10, certo? Aqui variou 6, então 10 mais 6, 16. Deu na mesma. Deu na mesma. Então por geometria ou por álgebra, dá na mesma, beleza? Só atenção aqui, pessoal, é 2028, tá? Como tá no enunciado, beleza? 2028, eu quero saber no ano 2028. Tanto é que eu peguei aqui o x 2028 para substituir, acreditem. Substitui aqui, 2028 dividido por 6 dá 338. 338 menos 322 dá 16. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deem uma olhada nas questões aí, tanto da FUVEST, coloca lá aulas a mais, função do primeiro grau. Aí vai aparecer umas questões. É bem parecido com esse tipo de esquema, beleza? Então é isso aí, pessoal. Função do primeiro grau tem aquele coeficiente angular e o coeficiente linear. É um número, aí eu vou pegar esse número, vou multiplicar por um outro número e vou somar outro, tudo bem? É a função mais simples que existe, beleza? Mais pra frente a gente vai trabalhar outras funções, tudo bem? Mas, por enquanto, fica com isso aqui, beleza? Refaz os exercícios que a gente abordou aqui na aula, beleza? Então é isso aí, tá bom? Acessem o canal Dicas a Mais também, curtam a nossa página do Facebook, Aulas a Mais, e também se inscreve também no Aulas a Mais, no Dicas a Mais, beleza? Então é isso aí, falou!